O polo automotivo de Betim completa 45 anos de operação. Por trás de sua concretização estavam muitos sonhos e desafios. Um comandante que precisava se provar à altura de seus antecessores e revitalizar a maior empresa da Itália. Uma população que viu o automóvel não apenas como um meio de transporte, mas o desejava como um sonho de consumo. Um país que buscava a industrialização, o automóvel moderno, mas tinha dificuldades em progredir. Hoje, Betim é uma das maiores fábricas de automóveis do mundo e está em processo permanente de modernização, recebendo contínuos investimentos para continuar a ser uma referência em tecnologia automotiva. Novas áreas de desenvolvimento de veículos foram implantadas ao longo da história, simultaneamente a modernização de instalações, equipamentos, processos e sistemas, a partir do conceito da indústria 4.0, no maior ciclo de investimentos já realizado na planta, que possui plena capacidade para desenvolver, desenhar, projetar, testar e produzir veículos de classe mundial do zero. Dessa fábrica saem os modelos de veículos que estão entre os mais vendidos no Brasil. A picape Fiat Strada, líder absoluta de vendas no país, além de Argo e Mobi, que dão à Fiat a liderança no segmento de hatches. Em breve, de suas linhas de produção, sairá também o Fiat Pulse, o primeiro SUV desenvolvido e fabricado em Betim. O sucesso desses modelos, e também de outros ao longo da história, como Uno e Palio, faz da Fiat a marca líder de mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves pelo 15º ano. Mas como essa jornada de sonhos e desafios começou? No programa de hoje, teremos a primeira parte de um especial que contará a história da Fiat no Brasil, do acordo que costurou a construção da fábrica à tão sonhada liderança de mercado, passando por pontos polêmicos, como a ligação com a ditadura militar. Vamos relembrar os grandes modelos e as inovações que os italianos trouxeram para o Brasil nos anos 70, 80 e 90. Vamos lá? Nesta temporada, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly/youtube3, o número 3, meio. Para conferir conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, acesse bit.ly/3,5podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então, segue lá, @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Como eu disse na abertura, o episódio de hoje é um especial de 2 partes. Serão 2 episódios narrativos em comemoração aos 45 anos da Fiat no Brasil, recontando a história da empresa por aqui. Vai ser bem parecido com o que eu fiz ao longo da primeira temporada, contando a história da Fiat em geral. Para acompanhar esse episódio, eu deixo aqui a indicação também do post especial que saiu no Medium, com uma lista que traz 45 das inovações da Fiat lançadas no Brasil ao longo desses 45 anos. Neste episódio aqui, eu não vou passar por todas elas, porque a ideia é realmente ir atrás de outras informações, contar a história, às vezes algumas informações que não são tão conhecidas, por trás dos modelos em si. Então, vale passar lá no Medium e conferir essa lista. É só usar o link bit.ly/Fiat 45 anos, 45 com os números 4 e 5. E depois deste episódio, a gente vai ter um hiato na temporada do 3,5. Eu vou ter aí uma pequena folga e o próximo episódio vai sair em agosto, não ainda aqui no mês de julho. E o próximo episódio, então, vai trazer a continuação da história da Fiat nos anos 2000 aqui no Brasil. Até lá, você pode continuar acompanhando todas as novidades, tudo que for sair de notícia da Fiat, lançamento, se ocorrer algum, vai estar lá no perfil do 3,5 nas redes sociais. Então, de fato, você não pode deixar de seguir. Em 1976, a Fiat desembarca no Brasil, trazendo consigo o seu DNA italiano de provocação e inovação, a começar pela própria localização da fábrica,
Curiosamente, ela não estava no eixo Rio-São Paulo, o que a princípio poderia ser preocupante, mas com o tempo se tornou um dos motivos vencedores da Fiat no Brasil. Isso fez com que a marca angariasse novos fornecedores e os instalasse na região da planta, não só tornando o processo mais eficaz, como empregando gente do entorno, com vontade de trabalhar e forte identificação com a empresa. Até hoje, há funcionários da época da implantação da unidade trabalhando nela, que viram muitas coisas mudarem, mas o carinho pela empresa se manter inabalado. O pessoal motivado e altamente apaixonado pelo que faz, logo se mostra algo além do slogan, e a Fiat reproduz no Brasil a identificação já existente na Itália. É inegável que esse é um dos motivos de sucesso da marca em nosso país. De Betim saiu o Fiat 147, que já estreou ganhando o prêmio Carro do Ano da revista Auto Esporte. Depois veio a versão movida a álcool, o primeiro carro do tipo em todo o mundo. Até hoje a empresa se destaca por coisas como essas, pela ousadia e pela sagacidade que incomoda as concorrentes. Esse foi o panorama da chegada da Fiat ao Brasil que a gente viu no episódio 13 da primeira temporada. Mas voltemos um pouco para ver as coisas de modo mais detalhado. Como não poderia deixar de ser, essa história tem início na Itália. Tendo adquirido a experiência necessária e desenvolvido melhor o seu caráter, Gianni Agnelli estava pronto para assumir a Fiat. Isso aconteceu 10 anos antes do início das operações no Brasil, em 30 de abril de 1966. 2 anos mais tarde, em 1968, apoiado por seu irmão Umberto, Gianni realizou a primeira grande reorganização da empresa. O neto do fundador da Fiat optou por abandonar a estratégia terra, céu e mar de Vittorio Valletta, seu antecessor, para apostar na produção apenas de veículos terrestres. Aviões e barcos foram descontinuados e, em addição, foi promovida a aquisição de outras montadoras que complementassem os negócios do grupo, como Ferrari e Lancia. Gianni acreditava que, com isso, poderia promover a internacionalização da Fiat, muito dependente do mercado italiano. Como vimos, a montadora não chegou apenas ao Brasil. Ela se expandiu também para países soviéticos, e apesar de ter alguma relação importante com alguns desses países hoje, nada se compara ao sucesso da marca entre os brasileiros. Mas antes do 147, outros Fiat já tinham andado pelas ruas do nosso país. Em 1904, apenas 5 anos após a fundação da empresa, um Fiat Ventotto Horsepower foi adquirido por Ermelindo Matarazzo, enquanto um exemplar do 24 Horsepower andava sob o comando do conde Silvio Álvares Penteado. Esse carro venceria, em 1908, a primeira corrida de automóveis realizada no Brasil, levando a multidão aglomerada no Parque Antártica à loucura na tarde do dia 26 de julho daquele ano. A corrida chamou a atenção do público e fez com que outros estados também logo ganhassem seus Fiat importados, principalmente por governantes. Até mesmo o presidente da República chegou a ter um Fiat no início do século XX. Em 1921, já tinham sido registrados 275 modelos da marca apenas em São Paulo, o que a deixava em segundo lugar entre os registros. Nos anos 50, os tratores da Fiat Alice também já tinham dado as caras no interior do Brasil, tornando o nome da marca menos desconhecido para alguns brasileiros. Um trecho do livro Fiat, a Revolução que Começou a 35 km por hora, lançado na mesma época que o 147, dizia o seguinte: muito antes do lançamento de seu primeiro automóvel fabricado no Brasil, o público começou a se familiarizar com os múltiplos aspectos dessa, que é uma das mais importantes empresas do mundo atual. Milhões de leitores de revistas e jornais e de telespectadores em todo o país já tiveram oportunidade de conhecer boa parte da importância histórica da Fiat no desenvolvimento do transporte, da atualizadíssima tecnologia Fiat e da importância dessa história e dessa tecnologia aplicadas ao bem-estar do ser humano. De fato, depois da assinatura do Acordo de Comunhão de Interesses, assinado pelo presidente da empresa, Giovanni Agnelli, e o governador de Minas Gerais, à época Rondon Pacheco, em 14 de março de 1973, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, prédio onde hoje fica a Casa Fiat de Cultura, a construção da fábrica teve início e seria feita em tempo recorde,
apenas 2 anos. Mas a Fiat não perdeu tempo em estabelecer um canal de comunicação com o público. Uma das propagandas dizia, por exemplo, 1905, a Fiat constrói 500 carros por ano. 1975, a Fiat destrói 500 carros por ano, em alusão aos testes feitos pela empresa para garantir a segurança de seus automóveis. A montadora tinha como objetivo associar a sua imagem às ideias de tecnologia e robustez, promovendo também uma sensação de que sua evolução acompanhava a da humanidade. O slogan era "Tecnologia a serviço do homem". Já naquela época, a Fiat falava no princípio de que, no mundo moderno, uma empresa não pode ser mera detentora da tecnologia e ignorar as implicações sociais trazidas por ela. A expansão dos negócios da Fiat, segundo a marca, teria sido um alinhamento de oportunidades. Abre aspas. O Estado de Minas Gerais, dentro da sua política de desenvolvimento e descentralização industrial, desejava atrair uma grande empresa e criar, assim, um novo polo automobilístico no país. A Fiat, tendo grande confiança na capacidade de desenvolvimento do Brasil e achando muito boa a oportunidade oferecida pelo governo de Minas, quis dar ainda mais destaque à sua presença no Brasil, já marcada por tratores, caminhões, etc., instalando uma fábrica de automóveis que se tornaria a mais moderna de toda a América Latina. Fecha aspas. É o que está no livro A Revolução a 35 km por hora. Mas, de acordo com reportagem do Estadão, publicada em 2017, não foi só isso. Tal como a montadora fez na Itália, onde embarcou em um jogo duplo durante a época do fascismo e a Segunda Guerra Mundial, como vimos na primeira temporada, também para entrar no Brasil os italianos tiveram de ler o cenário e se adequar a ele. A matéria diz: a Fiat via na cúpula do regime militar brasileiro uma garantia de estabilidade no país e chegou a tecer amplos elogios aos generais no comando do governo. Isso é o que revelam arquivos oficiais da gigante do setor automotivo consultados pelo Estado em Turim, sede da empresa. Nos anos 70, atendendo a uma estratégia de expansão comercial, a Fiat foi buscar no Brasil sua nova base de produção para um mercado que dava fortes sinais de crescimento e para exportar aos países em desenvolvimento. O projeto casava com um desejo de tecnocratas em Minas Gerais de atrair uma grande indústria de transformação. O que seria implementado, portanto, era uma empresa de capital misto. Ainda em 1971, os primeiros estudos foram realizados para tentar identificar de que forma a empresa poderia chegar ao país. Estavam sendo considerados a compra de uma fábrica em São Paulo, um investimento na Bahia ou chegar a um acordo de cooperação. Falava-se que os anos 80 a 90 seriam marcados por um boom do mercado brasileiro. Meses antes da assinatura do acordo, a inteligência da Fiat classificava o Brasil como um país que oferecia confiança suficiente. Mas, como a própria matéria revela, esse tipo de mapeamento era comum na empresa e a equipe de Turim costumava sempre realizar estudos internos acerca da realidade política e econômica dos mercados onde atuava. A matéria diz que, num desses estudos internos, de 28 de julho de 1974, o destaque é o milagre econômico brasileiro, com taxas de crescimento acima de 10% no início daquela década. Mas, num sinal de alerta, a empresa admitia: foi mantido um processo de concentração de renda a favor da classe privilegiada. Segundo a análise, havia um risco de injustiça social se transformar em risco político. No mesmo documento, a empresa cita a necessidade de controlar a tensão social e que o crescimento acelerado e o caminho autoritário acentuaram as contradições e a dramática desigualdade da sociedade brasileira. A Fiat se instalou no país bajulando os militares, é claro, pois isso também era fundamental para que a empreitada tivesse sucesso. Tal como na Europa, a montadora soube captar o que se passava na cena do país e sabia que teria muito mais vantagens se afagasse os comandantes que estavam no poder. Tal como seu avô, que fez o mesmo jogo com Mussolini e apoiou o nazismo, enquanto em segredo ajudava os aliados, Gianni Agnelli não afastou as Forças Armadas brasileiras. No entanto, embora não seja possível afirmar quais eram as suas verdadeiras motivações, o dono da Fiat acabou passando por uma saia justa que talvez nos dê um vislumbre. Isso porque, ainda de acordo com a matéria do Estadão, ele teria cometido um ato falho durante a inauguração da fábrica de Betim.
Agnelli conversava em italiano com um interlocutor e fez referências à necessidade de se ter um regime democrático em vigor no país. O presidente da época, Ernesto Geisel, que não estava tão distante, teria então os interrompido e lembrado que no sul do Brasil não se aprende apenas alemão, mas também italiano. Com a fábrica pronta e a linha de montagem acionada, a Fiat prometia produzir 20 mil carros já no ano de 1976, chegando a 100 mil unidades em 77, 180 mil em 78 e 200 mil nos anos 80. O complexo tinha 5 prédios, ocupando uma área construída de 350 mil metros quadrados, num terreno de 2,2 milhões de metros quadrados. Foram investidos mais de 610 milhões de dólares, resultando em 10 mil empregos diretos e 36 mil indiretos. Desde a construção da fábrica e do lançamento de seu primeiro modelo, a Fiat já demonstrava uma de suas grandes características: o alto nível de nacionalização. 50% de tudo o que era necessário para construir a fábrica foi fornecido pela indústria nacional. E já o Fiat 147 contava com 60% de suas peças feitas no Brasil. Mais de 1.000 funcionários foram treinados nas fábricas de Córdoba e Turim. Em testes, o 147 rodou cerca de 1 milhão de quilômetros, ou, como a Fiat gostava de dizer, 2.500 vezes o percurso entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou 25 vezes a volta ao mundo, ou ainda uma viagem de ida e volta à Lua com uma sobra de 200 mil quilômetros. O modelo aproveitava todos os conceitos vistos no 127, mas com estrutura diferenciada para aguentar o tranco da realidade brasileira. Em entrevista a 4 rodas, o engenheiro italiano Appio Aguiare, que trabalhou desde o início no projeto do 147, disse que foram feitas várias pesquisas de mercado e identificou-se que era preciso ter um carro moderno, de perfil familiar, ágil no trânsito urbano e, principalmente, econômico. O 127 tinha um perfil parecido e era um sucesso desde 1971, o carro mais vendido da Europa em 75. Trazidos de Turim, os Fiat 127 foram submetidos a condições adversas, encarando o calor tropical, lama, terra e estradas esburacadas. Foi quando identificaram que ele não bastaria. Nas palavras de Appio, abre aspas, precisaríamos de um carro mais resistente. O 127 não sobreviveria aqui. Nossa primeira preocupação foi desenvolver outro sistema de suspensão. No início era muito difícil, pois não podíamos contar com a fábrica, que ainda estava nos alicerces. Trouxemos de Turim todo o ferramental, mas qualquer problema mais grave tinha de ser resolvido na Itália. Fecha aspas. O Fiat 147 foi apresentado em Ouro Preto a jornalistas e depois no Salão do Automóvel de São Paulo de 1976 ao público. Era o primeiro carro do país a receber motor transversal, para-brisa laminado e coluna de direção retrátil. Em 1979, passaria a ser também o primeiro modelo do mundo movido a etanol e produzido em série. Antes de a década virar, o hatch também teria ganhado derivações, como a 147 Pickup e o 147 Furgão, servindo de alternativas econômicas a veículos comerciais. Dois anos após a inauguração, Betinho enfrentou a sua primeira greve. Como vimos na primeira temporada, na Itália, alguns anos antes, a família Agnelli passou por momentos de pavor e quase perdeu a empresa em virtude dos grupos mais radicais. Os donos da Fiat temiam sequestros, tanto por parte de operários italianos quanto argentinos, e a greve no Brasil veio como uma grande surpresa. De acordo com uma matéria do site The Intercept, durante as negociações para trazer a marca italiana, o governador de Minas Gerais teria garantido uma mão de obra pacata e de jovens despolitizados, sem muita escolarização e cultura sindical, saídos em grande parte da zona rural. Isso teria tranquilizado os italianos, bem como o generoso pacote de incentivos, que incluía toda a infraestrutura, estradas externas, via de acesso à rodovia São Paulo-Belo Horizonte, energia elétrica, água e telefonia. Afinal, o estado de Minas seria sócio da Fiat na empreitada. Porém, para estabelecer a fábrica, era impossível não contar com pessoas experientes, que foram trazidas das próprias unidades fabris da Fiat ou então que já trabalhavam nas montadoras instaladas no país, na região do Grande ABC.
Essas pessoas puxariam os movimentos sindicais, incentivando o início de uma paralisação. Quando a greve de 78 estourou, a Fiat teria optado por não abrir margens para que o movimento escalasse. Ela cedeu a algumas demandas, mas não a todas, o que levou a uma nova greve em 1979. Segundo o Intercept, para estancar novas paralisações, a Fiat decidiu jogar pesado e um funcionário ganhou importância que perduraria por muitos anos, o coronel Geoffrey Mário Klein. O militar da reserva, que entrou na empresa ainda antes da inauguração, tinha a missão de comandar o aparelho interno de repressão, uma estrutura criada e mantida pela própria Fiat, da qual os funcionários da fábrica nada sabiam, batizada como Segurança e Informações. O objetivo da divisão, que operava de modo clandestino, era fichar funcionários e negociar seus destinos com a ditadura. Esse militar teria, inclusive, feito viagens a Turim para aprender a como espionar os funcionários, tal como a Fiat fez nos anos de chumbo italianos, prática pela qual funcionários foram condenados anos depois, mas cuja pena prescrevera. Klein teria montado uma operação completa que envolvia agentes duplos, uma polícia interna e cooperação com órgãos do governo militar. Procurada pelo Intercept e por outros veículos de imprensa que repercutiram as informações em 2019, como o Jornal do Carro, a Fiat do Brasil não lidou bem com a situação. O Intercept procurou a empresa 2 vezes. Na primeira, em abril de 2018, ela limitou-se a dizer, abre aspas, consultamos várias fontes da empresa, mas realmente não há memória de tais fatos. Por essa razão, a empresa prefere não se pronunciar. Fecha aspas. Cerca de 1 ano depois, quando a matéria seria publicada, o site enviou perguntas detalhadas sobre a investigação e a resposta foi a mesma. A montadora ainda se recusou a disponibilizar funcionários para entrevistas. Já a Fiat italiana disse a eles, abre aspas, pelo lado brasileiro, os colegas brasileiros vão responder a vocês, já que sei que vocês já estão em contato. Em relação às questões relativas à Itália, não temos comentários a fazer porque são coisas bem conhecidas que já foram relatadas nos jornais em muitas ocasiões nas últimas décadas e sobre as quais livros também foram escritos. Fecha aspas. Muitas empresas agiram de modo semelhante no período, inclusive no setor, como a Volkswagen. O contexto no qual elas estavam inseridas, no entanto, assim como o fato de hoje poderem ser comandadas de modo muito diferente daquele do passado, não as exime da responsabilidade. A conduta ética esperada é de estudar a história, conduzir uma investigação com isenção e não tentar jogar para baixo do tapete. Assumir o erro e tentar remediar alguns dos danos é o que esperamos dessas empresas, mas infelizmente a Fiat não parece ainda disposta a fazer isso, nem na Itália, nem no Brasil. A situação poderia ser complicada, mas o fato é que não há justificativa para que os funcionários tivessem sua privacidade invadida. Não importa o quão violento alguns grupos pudessem ser, ou qual fosse o governo em vigor. Outro problema enfrentado pela Fiat, mas agora muito melhor resolvido, foi a dificuldade logística. Por ficar longe do coração da indústria automobilística da época, inclusive suscitando rumores de que jamais conseguiria sobreviver, a marca era obrigada a manter grandes estoques de peças. Por isso, em 1987, deu-se início a um processo de mineirização, ou seja, as empresas fornecedoras foram atraídas para o entorno da fábrica, em uma tentativa de eliminar o problema. Isso transformou a região num polo e, atualmente, 70% das autopeças e matérias-primas usadas pela Fiat vêm de empresas sediadas no estado. Cledorvino Bellini, então diretor de compras, foi o responsável por essa iniciativa e viria a se tornar o presidente da Fiat na região nos anos 2000. Mas antes disso, em 1984, a Fiat lançava um novo modelo. Até então, os italianos tinham em seu portfólio o 147, o 147 Furgão, o 147 Rally, que foi oferecido até 81, a 147 Pickup e o 147 Fiorino, além da perua Panorama e do sedã Oggi, ou seja, apenas carros derivados do hatch original. Esses modelos apresentaram muitas inovações, mas a imagem da Fiat ainda não estava consolidada. Isso só mudaria com o carro que os italianos lançavam agora. Apresentado para a Europa apenas 1 ano antes, o Uno era ainda mais moderno e inovador do que o 147 quando foi lançado. Ele associava um desenho aerodinâmico a muitas novidades internas e estruturais. Era compacto por fora e muito espaçoso por dentro, com uma área envidraçada típica de carros maiores.
O custo de manutenção baixo e a economia de combustível, que já eram elogiados no 147, foram repetidos no novo modelo, assim como a família de derivados que contemplaria, nos anos seguintes, um sedã, o Premio, uma perua, a Elba, uma picape e um furgão, os Fiorino. Também foi nesse período que a Fiat S.p.A., Società per Azione, passou a controlar 100% das ações da Fiat Automóveis, que chegava ao fim da década já com 1 milhão de carros vendidos no mercado interno. O mesmo número, mas de carros exportados, abriria a década de 1990, junto com o lançamento do Uno Mille, responsável por deslanchar de vez as vendas da Fiat no país, graças ao seu caráter popular. O primeiro carro a se aproveitar da mudança nas tributações aprovada pelo governo federal. Mas se por um lado lançava o carro popular, por outro a Fiat preparava sua investida mais ambiciosa até então. Vista como uma marca de carros compactos e acessíveis, a montadora enfim faria sua estreia em um segmento mais elevado, completamente diferente de tudo o que já tinha feito até então, pois dialogaria com outra parcela do mercado. Foi assim que chegou o Tempra, em 1991, um carro completamente em dia com a sua contraparte europeia, apresentado apenas um ano antes no velho continente. O projeto moderno, as inovações mecânicas, como o primeiro motor 16 válvulas do país e o design único, fizeram do Tempra um dos poucos carros médios de sucesso da Fiat, ajudando a mudar a imagem da montadora e preparando o terreno para o sucesso do tipo, que seria lançado em 1995. Antes, a Fiat mostrou que não estava prestando atenção apenas nos produtos, mas também na comercialização e no contexto em que os consumidores viviam. Isso porque a marca lançou o programa Mille Online, por meio do qual garantia a entrega do Uno Mille ao comprador no prazo estabelecido e pelo preço de tabela. Em um período de forte demanda e inflação, com a cobrança de ágio sendo muito frequente, a solução reforçava o lema "Respeito é bom e eu gosto", que levaria a empresa a ser eleita Empresa do Ano no setor pela Exame nos anos de 94 e 95. As novidades não paravam e em 96 a Fiat fazia mais um grande lançamento. O hatch Palio era lançado no Brasil no mês de abril, com o status de primeiro carro global da montadora. Mas, na verdade, o que a Fiat oferecia era uma evolução do Uno europeu. A plataforma e os motores eram bastante similares, só que com alterações significativas. Assim, enquanto a Europa recebia um projeto verdadeiramente novo, o Punto, a Fiat venderia em mercados emergentes um produto consideravelmente mais moderno do que os que eram oferecidos nos países em desenvolvimento. Isso não quer dizer que o Palio tenha sido um mero banho de loja em relação ao Uno. Não, o novo hatch provocou uma revolução ao ofertar itens como airbag duplo, freios ABS, barras de proteção nas portas e corte automático de combustível em caso de acidentes, além de uma nova suspensão e motores. Aliás, eles passaram por várias melhorias, enquanto o design era extremamente moderno e de bom gosto, deixando seu principal concorrente, o Volkswagen Gol, bastante para trás. Com o lançamento, a marca ainda apresentava o programa Fiat Autonomy, iniciativa inédita no Brasil, mas já existente na Europa, que permitia adaptar o modelo para pessoas com deficiência, mantendo a garantia e a segurança de fábrica. Os lançamentos de Palio Weekend, Siena e Strada não foram suficientes para finalizar a década. A Fiat ainda apresentou o Marea, um carro cheio de inovações que vimos em detalhes alguns episódios atrás. O Palio Adventure, o primeiro aventureiro responsável por antecipar a tendência dos SUVs, e o Brava, o primeiro carro comercializado pela internet. Esses dois movimentos mostram como a Fiat é uma empresa atenta à vida dos consumidores, capaz de ler o mercado e os seus desejos como nenhuma outra, e indo além apenas do carro em si. Em 1994, Betim também tinha sido a primeira fábrica de carros leves e de passeio do país a conquistar a ISO 14001, certificação internacional que atesta a eficácia do sistema de gestão ambiental. Naquele ano, com a implementação do sistema, a Fiat passou a registrar queda contínua dos indicadores de geração de resíduos e consumo de água e de energia por veículo produzido. Mais um ponto que reforça o compromisso visto lá atrás, antes mesmo da implementação da fábrica, de prezar pelas implicações sociais advindas do negócio.
Mas, para além disso, o que motivava a Fiat era uma só coisa: a liderança de vendas. De acordo com o que é relatado no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, essa meta era uma espécie de obsessão do porteiro à diretoria e era fortemente incentivada pela matriz. Olhando para fora do Brasil, ao final da década de 90, a Fiat já estava com sérios problemas e à beira da falência. Se você escutou a primeira temporada, vai se lembrar do polêmico casamento com a General Motors, assinado no ano de 2000 e tido como a grande salvação da empresa. Talvez essas fossem as cartas na manga da Fiat para se recuperar, a ascensão no Brasil e o acesso à tecnologia da maior montadora de automóveis do mundo. E no Brasil, as coisas realmente se encaminhavam para o primeiro ano de liderança, que seria alcançado em 2001. No fim dos anos 90, portanto, a Fiat se aproximava da Volkswagen e estava prestes a interromper uma hegemonia de 42 anos dos alemães. Mas, se o acordo com a GM logo se mostrou uma decepção, também a liderança no mercado brasileiro não significou muita coisa, uma vez que para isso a Fiat teve que sacrificar a sua saúde financeira. Os lucros começaram a cair e eram quase inexistentes. Até que ponto sustentar a liderança seria o suficiente? É o que a gente vai ver no próximo episódio, que vai cobrir os anos 2000 da Fiat no Brasil. Por hoje foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, não esquece de seguir o podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou Amazon Music, ou se inscrever no canal do YouTube, assim você vai ser notificado assim que a parte 2 deste episódio for publicada no mês que vem. Obrigado, um abraço e até lá, ou no @3e-mail podcast nas redes sociais.